dos céus. É satisfatório, né? Então nós só temos a agradecer ao Senhor. Já chorei aqui na presença do Senhor. Aleluia! Nesse lugar. Então nós só temos que agradecer por essa rica misericórdia e esse grande amor, porque Ele nos ama, nos amou, nos ama e amará aquele que for fiel aos seus mandamentos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu pegou o vídeo de todos lá, suas Bíblias. O Evangelho segundo escreve Mateus. O Evangelho de Jesus segundo escreve Mateus, capítulo 9. Não foge do tema, pois os Evangelhos são sinóticos e cada Evangelho tem a mesma história. E essa é uma história que envolve os três Evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas. Então eu vou ler o Evangelho de Mateus, porque Mateus estava presente, é um apóstolo no contexto do tema qual foi dado a esse culto. Glória a Deus. Agradecer a missionária Analice, né? Analice, Deus abençoe. Pastor Écio, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Pastor Ivan, né? Soube o nome agora? Deus abençoe. Cantor Stephanie, Deus abençoe. Da congregação da Assembleia de Deus de Sambo, aqui no Brasil do Sul, uma bênção do Senhor. Continue sendo esse instrumento do Senhor. Não desista, não pare, não retroceda. Continue apenas exercendo o talento que Deus te deu. Multiplique. Muitas almas serão alcançadas através do louvor que sai da sua boca. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 9, verso 9. Vamos começar no verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eu venho orar a Ti e pedir ao Senhor a direção por meio do Teu Santo Espírito. Nesse momento, faça as palavras de João Batista. É necessário que o Senhor cresça e eu venha diminuir. É necessário que o Senhor apareça e eu venha desaparecer nesse momento, para que não a minha capacidade cognitiva, intelectual venha imperar nessa noite, mas o Teu nome venha ser glorificado, porque eu não sou nada sem o Senhor. Nós não somos nada sem Ti. A Tua palavra mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Peço ao Teu Santo Espírito que abra a nossa mente, para nós podermos compreender a mensagem do Teu Evangelho, pois essa mensagem é a que nos dará a vida eterna, pois a mesma mensagem que é a palavra do Senhor é o próprio Senhor Jesus que fala conosco nessa noite. Porque o Senhor é o verbo encarnado. O verbo quer dizer palavra. Então o Senhor habitou no meio de nós, morreu por nós, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade, por meio da Tua palavra, escutarmos, compreendermos, guardarmos e praticarmos a Tua bendita palavra. É isso que eu te oro e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos sentar em Deus. Antes de começar qualquer ministração, eu sempre guardo e tento colocar em prática um versículo que está fora desse contexto, mas é a palavra de Deus, que se encontra em Filipenses capítulo 2, do verso 3. Nada façais por vanglória ou por contenda, mas sim por humildade, achando o seu irmão superior a você.
Não atente para o que é somente teu, mas sim para o que é do seu irmão. Então não venho aqui com um espírito de superioridade, dizendo que eu sou melhor que todos que estão me escutando. Jamais. Aqui eu venho como um pequeno servo, como você também é um pequeno servo. Aqui eu venho como um pequeno vaso na mão do oleiro, como você também é um vaso na mão do oleiro. Apenas um canal transmissor da fonte de água viva que jorra do alto dos céus. E essa fonte mata a sede de toda a humanidade, de todos aqueles que querem beber dessa água. Glória a Deus. Amados irmãos, eu escolhi o Evangelho que Mateus, o apóstolo do Senhor, escreve. Sei que o tema estava no Evangelho de Lucas, mas o Mateus ele estava presente, e o contexto dessa pequena parte, onde nós temos por tema, pois não vem chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento, o contexto envolve o cenário da casa de Mateus, o apóstolo de Cristo. Esse Mateus, ele é um apóstolo escolhido por Jesus de forma individual e numa peculiaridade muito grande, num cuidado muito grande. O Senhor Jesus, após fazer o milagre, estava passando por uma das alfândegas. Como Mateus, ele era um cobrador de impostos, Mateus, sendo um publicano, um cobrador de impostos, estava naquele momento fazendo o seu trabalho. E é interessante que Jesus, ao passar, olha para ele, e no momento que Jesus olha para Mateus, Jesus disse: segue. E Mateus automaticamente, isso aqui é impressionante, automaticamente Mateus, que era chamado de Levi, e logo após foi chamado de Mateus, já chega nessa parte, ele abandona tudo e segue Jesus. Isso é muito maravilhoso. Com apenas uma palavra de Jesus, a trajetória daquele homem foi alterada definitivamente, de forma instantânea, de forma muito rápida. Essas coisas quem só faz é o Senhor Jesus. Essas coisas só o nosso mestre pode fazer. A ponto de ouvir uma palavra, e essa palavra não é uma palavra qualquer, é a mesma palavra quando lá no Gênesis tudo foi criado, que haja luz, e saiu a palavra da boca de Deus e houve luz. Essa é a palavra que impactou e entrou nas entranhas do coração de Mateus. Essa mesma palavra um dia alcançou algumas pessoas aqui, que estavam perdidos outrora em suas vontades, pecados e delitos, achavam que estavam livres, mas na verdade eram escravos, porque existe uma diferença muito grande. Algumas pessoas aí fora dizem: eu sou livre, e fazem o que tem o desejo, mas isso não é liberdade, isso é escravidão. Ela é escrava das vontades dela. Tudo que dá desejo dela fazer, ela faz. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Mas depois que a palavra do Senhor é ouvida e entra no coração do homem, aí o homem é livre. Por quê? Porque eu tenho desejo, mas não faço. Eu tenho vontade, mas eu tenho poder de decisão. Porque a liberdade em Cristo te dá poder de decisão. Aleluia a Deus. É eu ver a tentação em minha frente e o diabo dizer: vá, faça, vá, mate a sua fome da carne, do seu desejo, do seu ego. Vá lá, beba um pouco. Vá lá, cheire uma droga. Vá lá, fume uma maconha. Vá lá, fofoque, denigre a imagem do teu irmão. Mas aí você decide: por meio da liberdade de Cristo Deus, não vou fazer. Aleluia! Porque hoje há uma palavra dentro de mim. Glória a Deus. E a palavra saiu da boca do mestre. Isso é muito maravilhoso. Aleluia! Mateus abandona a vida que ele vivia naquele momento para seguir a Jesus. Mateus tinha suas responsabilidades. E os cobradores de impostos eram pessoas improváveis. Eram pessoas que eram odiadas pelos judeus. Porque de fato existia uma grande parte que trabalhava para o Império Romano naquela época, que exageravam nos impostos, tinham superfaturamentos, e o povo judeu odiava de certa forma aquele povo, aqueles publicanos e aqueles cobradores de impostos. Então eram pessoas improváveis na ótica humana, mas só que Jesus olhou e disse: eu já estou vendo o futuro.
Era mais ou menos Jesus estando assim, porque o nosso Senhor, Ele é atemporal. Ele conhece o passado, está no presente, caminha no futuro. Glória a Deus! O nosso Deus é atemporal, não existe um tempo limitado como o nosso tempo. Ele vive no Kairos, no tempo ilimitado. Então Ele conhece o teu passado, está no teu presente e passeia no teu futuro. Então no momento que Jesus chama Mateus ali, tem aquele chamado, a palavra sai da boca de Jesus, porque é uma ordem. E quando é uma ordem da boca de Jesus, acabou, acontece. Por que uma ordem? Porque no momento que Jesus disse, segue-me, há um ponto final. E todo ponto final é dado como uma ordem na conjugação verbal dessa frase. Uma ordem de Jesus. Jesus ordena a Mateus, venha. Era mais ou menos Jesus dizendo, Mateus, já estou no teu futuro, filho. Aleluia! Você é Deus. Glória Quando a palavra do Senhor veio até você, Jesus já estava hoje nesse culto. Aleluia! Pode ser há 5, há 10, há 20 anos atrás. Jesus já estava nesse culto. Meu Deus! Jesus já estava nesse culto. Deus, venha, você. Glória a Deus. Louvado seja Deus! Meu Deus. Obrigado, Jesus. Talvez você não verão aquela performance de alguns pregadores. Eu sou um grande pregador do Evangelho do Senhor. E essa forma que o Senhor me deu de ministrar a palavra dele. Glória a Deus! Eu sou grato a Deus. Então Mateus naquele momento segue Jesus. E o primeiro ponto, que é crucial, é que Mateus obedece à voz de alguém que ele nunca viu. Talvez tenha ouvido falar, porque a fama de Jesus se espalhou de uma forma muito grande. Mas talvez Mateus nunca tenha presenciado um diálogo presencial com ele, tete a tete. Mas no momento que Mateus ouve aquela voz, ele diz, essa voz tem algo diferente. Glória a Deus. Não é possível. É mais ou menos o que Jeremias estava vivendo. Eu sei que não é a mesma situação, mas Jeremias diz no capítulo entre o 17 e o 20, Jeremias diz, quando eu penso em parar, a sua voz vem e queima dentro dos meus ossos, a ponto de eu não conseguir parar de falar o teu nome. Foi essa voz que Mateus ouviu quando estava ali sentado, Aleluia! naquele meio corrupto do Império Romano que dominava toda aquela região. Mateus estava trabalhando para o governo corrupto e estava se corrompendo, infelizmente, sendo ainda Levi. Que é interessante também isso. O nome Levi, no significado original, tem o significado de associado. Ou seja, ainda Levi, ele estava associado ao governo, a esse mundo, às coisas dessa terra. Mas Jesus o chama de Mateus, porque era normal naquela época, na tradição judaica, colocar dois nomes, como se fosse o primeiro nome na pessoa. Simão Pedro, era o Pedro, Jesus chama de Pedro, que tem o significado de pedra. Sobre essa pedra edificará a minha igreja. Sobre mim, Pedro, você edificará a minha igreja. Era normal. Então Mateus provavelmente tinha esses dois nomes, mas só que era mais chamado de Levi, e significa associado. Então ele estava associado, trazendo uma visão simbológica. Mas só que quando chama Mateus, Mateus significa presente de Deus. Meu Deus do céu. Louvado seja Deus! Quando Jesus te tira do teu passado, ele desassocia você de tudo. Glória a Deus! Quando ele te traz para o novo, ele diz, você é um presente meu. Coloca a mão no teu coração, por favor. Glória a Deus! Não é mensagem de autoajuda, não é mensagem coach, não. É Jesus confirmando, você é meu presente. Glória a Deus. E além de você ser o meu presente, eu sou presente em tua vida. Eu sou presente em tua história. Eu sou presente em tua família. Eu sou presente na tua vida, na tua causa. Pode às vezes as circunstâncias fazer com que você coloque uma escama nos seus olhos e não veja o agir de Deus. Mas vai precisar você fazer igual Jeremias 18, levanta e desce e veja a forma que o oleiro está trabalhando no vaso. Então algumas situações está requerendo você, desce, desce, desce. Glória a Deus.
Mas o Senhor também fala com a igreja dele. Então Mateus obedece uma voz que ele nunca ouviu, igual o Abraão, quando foi chamado. Abraão deixou tudo. Com a sua esposa, levou lá o seu sobrinho e posteriormente complicou algumas coisas, mas ele nunca tinha ouvido essa voz. A terra dele era uma terra idólatra, os pais, os antepassados, Ur dos caldeus, mas ele ouviu aquela voz e obedeceu. Ouça a voz, discina qual é essa voz e obedeça a voz do Mestre. Assim será o sucesso. E o segundo ponto interessante é que Mateus, quando tem aquele encontro, quando Jesus chama para o seguir, ele convida Jesus para a sua casa e faz um banquete. Aleluia. Porque não basta só ouvir os cultos, ouvir a voz do Mestre. Eu preciso convidar ele para a minha casa. Porque só a presença pode fazer a diferença. Aleluia, Senhor. Você lembra de Eliseu? Só de passar, a mulher o observava. Da forma que Eliseu caminhava, o que Eliseu fazia, ela estava a observar Eliseu. Chega um momento que ela diz: não, esse homem é diferente. Tem algo diferente. Ela diz: certamente este é um homem de Deus. Mas espera aí, não existiam outros homens de Deus naquela época? Existia. Filho dos hebreus, descendente dos hebreus, existia, mas só que ela olhou para ele, viu uma característica única e disse: esse homem é diferente, certamente este é um homem de Deus. Façamos para ele uma casa, um quarto aqui no centro da nossa casa, porque quem tem uma presença da diferente, quem a presença, quem tem a presença diferente, quem tem a presença fala diferente, quem tem a presença se veste diferente, quem tem a presença faz a diferença. Aleluia. A presença para casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Paulo dos Efésios vai dizer: aquele que negou da sua família já negou a fé, e é pior do que os incrédulos. A maior dificuldade, talvez não seja nós virmos aqui falarmos, pregarmos, louvarmos, adorarmos, falarmos sobre isso para os irmãos. A maior dificuldade muitas das vezes é em nossos lares, em nossa casa. Convencer não, que nós não temos a capacidade, mas pregar para aquele parente que é teimoso, que é difícil, como diz o ditado, é jogo duro. Falar de Jesus para aquele que às vezes blasfema, mas ainda não tem o conhecimento da verdade do Evangelho. Às vezes é muito fácil nós pregarmos para nós aqui dentro, mas é difícil lá fora manter a boca aberta. Mas é difícil lá fora manter os pés firmes. É difícil. Mas só que nessa noite eu não vim manter você desesperançoso. Cristo em nós é a esperança da glória. Se há uma promessa, e essa promessa é verdadeira e fiel até hoje, passou-se 2000 anos e ele não abandonou nenhum servo dele. Até a morte. Um grande pastor chamado Policarpo, que não, na Bíblia não há a história dele, mas ele foi ensinado por João, das igrejas que está na Ásia Menor. Policarpo, chamado bispo, ele morreu na arena, jogado no fogo. Antes de morrer, as pessoas relatam na história, diz, contexto histórico diz que ele gritava, ele dizia: vocês não sabem, o fogo do inferno é pior do que isso. Por favor, adiantem o meu encontro com o meu mestre. E Jesus ali, o primeiro mártir da Bíblia, um diácono. Eu sei que Jesus é o mártir maior, mas um diácono chamado Estevão, enquanto estavam tacando pedra nele, por ele pregar a verdade, por ele falar a verdade, estavam tacando pedra nele, e ele não olhou para os homens. Ele teve a mesma atitude de Jesus, disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Glória a Deus. Por pregar a verdade você vai ser perseguido. Mateus 5,10. Eu não sei porque eu estou entrando nessa rota aqui, mas o Senhor está me permitindo falar isso aqui. Mateus 5,10. Bem-aventurados sois vós, que sois perseguidos por amor ao Evangelho, porque vocês é o reino de Deus. Qual o segredo, Nicolas, das pedras virem até mim, me atingindo
vamos continuar, Jesus? Louvado seja Deus. Quem aqui crê que promessa que o Senhor Jesus voltará? Aleluia. Glória a Deus. Glórias. Mateus foi alcançado, convidou Jesus para sua casa, fez um banquete, que de uma forma tradicional ele fazia um banquete em alguns períodos, com esses mesmos publicanos, mas era com outros propósitos. Talvez não se reuniam para escutar a palavra de Jesus, mas com fins de outros propósitos. Mas nesse momento estava a presença, estava o próprio Jesus na casa de Mateus. E tinha lá publicanos e pecadores, porque quem ouve a voz e conhece o Senhor, logo chama ele para a sua casa. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, os fariseus, essa turma que mostrava ser uma coisa, ao qual o Senhor diz: ó, faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem, porque eles se vestiam como servos do Deus Altíssimo, faziam jejum, davam dízimo, mas só que faziam com a intenção totalmente errada. Porque o que vale não é fazer, o que vale é a intenção. Não importa o que você faça, mas depender da sua intenção, ou Deus rejeita ou Deus aceita. Eu não sou um pastor para doutrinar a igreja, não é isso. Pelo amor de Deus, sou apenas um pregador, estou pregando a mensagem. Mas se for para fazer a igreja, para uma intenção boa, não com a intenção de algo se promover. Se for para estar no som, se for para estar pregando, se for para estar louvando, se for para fazer algo, faça com a intenção de glorificar a Deus, não com a intenção de algo se promover ou ganhar um cargo, porque o maior cargo que nós vamos receber no céu vai ser, Jesus disse: vinde a mim, servo bom e fiel. Não vamos ser chamados de pastor, de pregador, de excelência, de rabino, de mestre, de evangelista. Não, quando chegar lá diante de Deus, todo mundo vai ser chamado de vinde servo. Glória a Deus. Muitas pessoas estão em busca de um cargo aqui, mas eu só estou em busca de ser chamado naquele grande dia de servo bom e fiel. Vinde para o lugar por ele. E esses fariseus, eles tinham uma aparência, mas não tinham uma essência. Porque eu posso ter aparência, mas a essência que faz a diferença. A aparência, o terno, uma camisa social, a gravata, o sapato social, a melhor roupa, a melhor veste, não vai te dar autoridade. Perceba o que aconteceu com os filhos de Sebas em Efésios. Eles disseram: eu vou te expulsar no nome do Jesus a quem Paulo prega. Os demônios olharam para ele e disseram: Paulo, eu conheço Jesus, eu sei quem é, mas quem sois vocês? Eles diziam que faziam, mas não tinham a essência. Então o Senhor está dizendo: eu quero preservar em você a essência para você ter autoridade, autonomia, o Evangelho, a ponto dos homens, por meio do Espírito Santo, dizer: você é diferente, eu quero acompanhar você. Quando você fala diferente, você tem algo aí dentro que eu quero E os fariseus vão criticar os discípulos, dizer: o mestre de vocês, que se diz mestre, está na mesa com pecadores e publicanos, esses homens mau caráter. Aí vem Jesus e diz: Jesus ouviu isso. Jesus disse: por acaso os sãos precisam de remédios? Que precisam de remédios são doentes. Mas me deixa falar algo aqui para os dias de hoje. Infelizmente, eu não quero falar de forma singular, eu quero generalizar. Eu falo do corpo de Cristo no todo, no mundo inteiro. Nesse contexto aqui, os doentes são os lá de fora que precisam de arrependimento, mas muitas das vezes nós, em nosso meio, é nós que estamos doentes. Me perdoe ser sincero. Muitas das vezes nós que nos encontramos com nossos complexos, um partidarismo terrível em algumas igrejas, uma disputa, uma falta de amor ao próximo. Jesus diz: olha, como eu sua palavra, se você não ama seu irmão que vê, imagina Deus que não vê, como é que você diz que pode amar esse Deus?
Meu Deus. Glória a Deus. Essa é a minha forma. Glória a Deus, sabe? Então Jesus está dizendo: eu não vim para os santos, mas hoje a problemática é nós que estamos tendo que ouvir. E aí Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz especificadamente aos fariseus, ele diz: olha, misericórdia, e porém aprendei. Os fariseus eram considerados mestres na Taná, na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eram mestres, conheciam o Velho Testamento de cor salteado, mas Jesus está dizendo: olha, vocês esqueceram dessa parte, vão lá e aprendam. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Fazer sacrifício de todo jeito, fazer sacrifício de todas as formas, mas Jesus estava olhando para dentro do coração dele, dizendo: olha, misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque se vocês estão aí é porque a minha misericórdia te alcançou. Glória a Deus. Então eu costumo dizer: Aleluia. o Senhor se ira todo dia com o povo dele, porque ainda não estamos no centro da vontade dele, por isso estamos padecendo. Mas só que eu figuro na minha mente que quando Deus se ira lá no céu, quando Deus olha para a direita, isso é coisa da minha cabeça, é o meu pensamento. Fique tranquilo, não leve como heresia, por favor. Na hora que Deus olha para o lado à direita, que está o nosso Senhor Jesus, Jesus mostra suas mãos furadas. E Eclesiastes vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Aleluia. É mais ou menos Jesus dizendo: Pai, o meu sangue está sobre ele. Você sabe por que não acontece algo pior na tua vida? Ou na minha vida? Porque quando Deus se olha para o ser humano, Ele não nos vê, há um sangue na frente. Aleluia. É. Glória a Deus. Espírito Louvado seja Deus. Santo é o Sabe? Senhor. Há uma marca, um muro de um sangue na sua frente, Aleluia. Louvado seja Deus. que começou no jardim do Getsemane. A Bíblia diz que Jesus estava no Getsemane em oração, e ele começou a suar grande gota de sangue. Por causa que ele estava sofrendo, e disse aos seus discípulos: eu estou angustiado até a morte. Naquele momento o anjo do Senhor desceu e confortou Jesus, mas posteriormente seguiu na via dolorosa, tomando chicoteadas a ponto da sua pele sair do seu corpo, o sangue sendo vertido. E Jesus era olhando para nós no dia de hoje: esse sangue do Filho vai me salvar. Glória a Deus. Há uma marca do sangue na tua vida, há uma marca de Cristo na tua vida. Ei, Por isso que a ira de Deus, por isso que a ira de Deus é porque é um sangue. Aleluia. Glória a Deus. E nós não podemos aleluia. ser exclusivistas e dizer: não, é só para nós, não. Há pessoas que precisam desse sangue, Glória a Deus. há pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, há pessoas que necessitam dessa água limpa, Pai de Deus. Obrigado, Jesus. Porque se não fosse o sangue dele, nós não estaríamos aqui. Verdade. Eles criticam. Jesus está dizendo: eu quero misericórdia, porque a mesma misericórdia que pessoas têm desses pecadores, e eu tenho, vocês estão tendo da parte de Deus, porque ainda estão tendo a oportunidade de me ouvir, de se arrepender. E aqui entra a parte do temática da festa. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. O arrependimento, em sua origem, a palavra quer dizer metanoia, metamorfose, mudança de vida e mudança de direção. No momento em que você tem um encontro com Cristo, você muda a rota da direção da tua vida. Aleluia. Os seus pensamentos já não são mais os mesmos. Eu creio assim. Se você é uma pessoa egocêntrica, o seu ego vai descer. Aleluia. Se você é uma pessoa desumilde, você vai ser uma pessoa humilde. Glória a Se você é uma Deus. pessoa irritada, brava, contente, como dizem, você agora vai ser uma pessoa branda, calma. Porque essa metanoia,
transformação que acontece na vida do ser humano. Se o ser humano não passa por esse processo, que são os 3 processos do que Cristo fez e faz em nós quando nós nos encontramos com Ele. Primeiro é a regeneração, que é a lavagem, ou seja, regenerados de dentro para fora. A água vai limpando, o sangue vai purificando,